Olá amigos, a todos os inscritos aqui no Autu, a você que também acompanha o nosso trabalho lá no site, o www.autu.com.br. Em primeiro lugar, só queria explicar para vocês por que nós só vamos falar do Chevrolet Tracker agora, um vídeo mais completo, com avaliação também dinâmica. Por conta da pandemia, os empréstimos, a frota de imprensa de avaliação da Chevrolet estava suspensa, então eu só consegui ter acesso ao carro agora, mas eu acho que de qualquer forma é um dos lançamentos mais relevantes de 2020, então independente do tempo é sempre bom a gente falar desse modelo. Também peço desculpas a vocês por conta da máscara aqui, caso tenha algum prejuízo no som, infelizmente por conta da pandemia agora é um item obrigatório, então nós também temos que seguir as regras. Bom, então vamos ao que interessa, vamos aqui direto ao carro. Bom, começando aqui pela parte dianteira do Tracker, eu mostro para vocês inicialmente a versão topo de linha Premier, que traz aí, de certa forma, um design que remete ao restante da família Onix. Vale a pena dizer que o Tracker também é construído sobre a plataforma GM, a mesma arquitetura que também suporta aí os projetos do Onix e do Onix Plus. A gente tem aqui nessa versão essa parte cromada aqui, unindo as duas porções aqui da grade, faróis também bem mais finos aqui, mais arrojados. A gente tem um sistema aqui de iluminação por LED, temos também um capô aqui bem esculpido, isso ajuda a dar um caráter aí um pouco mais nobre, mais sofisticado, por assim dizer, aqui para o SUV compacto. Aqui no perfil, o destaque mesmo acho que fica por conta mais ali chegando ali na coluna C, que a gente tem uma linha aqui bem ascendente no carro, isso ajuda a transparecer mais robustez. A GM sempre destacou que buscou isso agora aqui na nova geração do Tracker e de fato ele tem um porte bem imponente. Muitos consumidores que buscam aí um SUV compacto desejam esse aspecto aí mais musculoso das linhas, né, a gente pode dizer assim. A gente tem aqui na versão topo de linha também rodas de liga leve aro 17, o rack de teto aqui pintado na tonalidade prata. É um conjunto bem interessante, bem harmonioso aqui para o modelo. Chegando aqui na parte traseira, a gente tem lanternas aqui avançando aqui até que consideravelmente para a lateral. Elas estão posicionadas de uma forma bem mais alta aqui na traseira. Isso também ajuda a criar aqui uma tampa do porta-malas mais deslocada e mais robusta também, né? Enaltecendo aí esse atributo aqui no modelo. No porta-malas, a gente tem aqui na nova geração do Tracker 393 litros, não é o maior compartimento da categoria, mas oferece um espaço aí suficiente para uma família sem problemas. Aqui na versão mais completa do Tracker, a gente tem um acabamento diferenciado que apela aí para a cor azul, tanto aqui na parte central do painel, quanto no revestimento de couro dos bancos, uma tentativa aí da marca de buscar uma diferenciação, conferir um ar mais sofisticado aqui ao Tracker, né? De qualquer forma, eu acho que a gente poderia ter plásticos aqui, principalmente nessa parte, além aqui da parte central, né, mas na parte superior do painel, na parte inferior, plásticos um pouquinho com um apelo aqui visual e tátil um pouquinho melhor. Aqui também na lateral de porta, a gente tem um design muito bonito, linhas aqui bem concebidas, mas talvez um material um pouquinho mais nobre nessas partes aqui não ganham tanto destaque ao olhar, assim, eles poderiam ser um pouquinho melhor trabalhados, né? Uma outra crítica aqui que eu tenho na cabine do Tracker também é que um carro tão moderno, tão recente, a Chevrolet poderia ter trabalhado um cluster aqui um pouquinho melhor, né? O cluster aqui é o nome técnico, a gente pode dizer assim, para o painel de instrumentos. Se você for comparar aí com a concorrência, no caso do Volkswagen T-Cross, a gente tem até o painel de instrumentos completamente digital, que traz aí um ar bem mais sofisticado para o carro, também tem uma visualização mais fácil, e no caso do T-Cross até trabalha em conjunto aí com a tela da central multimídia, né? Minhas únicas críticas aqui na cabine do Tracker fica por conta aí desses pontos, né? O volante aqui é uma peça bem interessante, com a base que é achatada, uma boa empunhadura. A gente tem um revestimento de couro aqui também na versão Premier, os comandos multifuncionais aqui muito bem localizados. Na parte central aqui do painel, merecendo todo o destaque, como é esperado, a gente tem a central multimídia MyLink.
Na minha opinião, pelo menos, esse aqui é um dos melhores aparelhos em termos de conectividade hoje no mercado. Ela é uma central multimídia com uma interface muito boa, muito fácil, prática de usar. Tem um grande diferencial aqui que é a internet a bordo. Você pode conectar aí até 7 aparelhos. É claro que esse serviço tem uma gratuidade inicial, mas depois ele é pago. Mas de qualquer forma você tem suporte aqui também ao Android Auto, Apple CarPlay. É um aparelho bem completo, fácil de usar. Tem também algumas teclas físicas aqui também. Eu acho isso muito interessante porque torna mais fácil que você ajustar o volume, retornar aqui para a tela inicial também. Então é um aparelho bem completo, o que se espera em um carro moderno, como é o caso aqui do Tracker. Fora isso, a gente tem também um carregador para smartphones por indução, para aparelhos compatíveis com essa tecnologia. Temos aqui também o ar-condicionado automático digital. No pacote de tecnologia, ele também é muito robusto aqui no Tracker. A gente tem o assistente de estacionamento, temos aí também o alerta de colisão com frenagem automática de emergência. Então a gente tem um carro bem completo também. Aqui no catálogo Premier a gente tem o teto solar panorâmico, um item de série. Em modelos da concorrência, geralmente esse recurso é um opcional. Eu acho que, na minha opinião, a GM fez muito bem de colocar um catálogo aí completo aqui no Tracker Premier, sem opcionais. Isso favorece também na hora da revenda, porque você tem um preço aí mais correto, né, para quem vai pedir um preço tabelado aí pelo modelo. Então a gente tem um carro aqui bem interessante, moderno, como a gente esperava, com alguns pontos que ele poderia melhorar, como essa questão da seleção dos plásticos aqui, o cluster também, que o painel de instrumentos poderia ser um pouquinho mais evoluído, mas no geral o Tracker aqui na cabine agrada bastante. O Chevrolet Tracker ele pode não oferecer o maior entre-eixos do segmento, mas isso não o impede de entregar uma cabine excelente para 5 pessoas. Como vocês podem conferir, eu deixei o banco dianteiro aqui para minha posição de dirigir. Eu tenho aí 1,83 m e vocês podem reparar, se eu me acomodar aqui de uma forma normal no banco, como sobra um amplo espaço entre o meu joelho e o encosto do banco do motorista. O espaço aqui para a cabeça também é muito bom, mesmo com o teto solar panorâmico. Ponto positivo também que o assoalho aqui traseiro ele é bem plano, então você consegue acomodar até mesmo 3 adultos aqui no banco traseiro com muito conforto. Então a gente pode dizer que para o uso familiar o Tracker é um carro excelente e oferece 5 lugares plenos aqui no modelo. Aqui é o volante na versão com motor 1.2 turbo. Vale a pena a gente destacar que esse propulsor aqui é basicamente o mesmo que 1.0 das versões mais baratas do Tracker, muda aí apenas o deslocamento. É interessante a gente destacar que a gente tem aquela sonoridade bem peculiar, bem típica de um motor tricilíndrico aqui no Tracker. Eu ainda acho que o isolamento acústico aqui do modelo ainda poderia ser um pouquinho melhor, mas de qualquer forma você consegue, para algumas pessoas, esse ruído do motor que acaba invadindo aqui a cabine pode ser um incômodo. Particularmente falando, eu acho legal até, você tem aí até uma relação aí, vamos dizer assim, melhor com o carro, né? Mas é uma sonoridade bem peculiar, bem interessante. Com o motor 1.2, o Tracker tem um desempenho bem convincente. A gente tem boas aqui nas sensações ao volante, né? Boas acelerações, boas retomadas. Sendo bem honesto, eu acho que a bordo aí de um T-Cross Highline com motor 1.4 turbo, você tem acelerações aí, respostas um pouco mais vigorosas. Mas eu acho que a diferença, de qualquer forma, é bem discreta. Não tem do que reclamar aqui em termos de desempenho do Tracker Premier com motor 1.2 turbo. E além disso, você tem também o baixo consumo, né? Aqui nessa versão a gente tem também o start-stop, o que ajuda bem a reduzir o consumo na cidade. Em termos dinâmicos, o Tracker também agrada bastante. A gente não tem nenhuma surpresa aí no acerto de suspensão, né? Desculpe, no layout de suspensão. A gente tem o McPherson na dianteira e o eixo de torção aqui nas rodas traseiras, mas com uma calibração muito boa. O Tracker tem um rodar bem confortável. Dinamicamente, conta também a favor aqui do Tracker a altura em relação ao solo, que não é tão alta em relação aos demais SUVs compactos. Você tem um carro um pouco mais baixo, mas você tem um ganho aí nas respostas aqui ao volante
pouco melhor, né? Você tem um carro mais estável nas curvas, você tem uma oscilação lateral da carroceria menor aqui no Tracker, então isso é bem interessante para quem gosta de SUV, mas também deseja sentir aí mais prazer ao dirigir, né? Ponto positivo também para os assistentes de condução aqui do modelo, principalmente o alerta de pontos cegos, o aviso de colisão com frenagem automática, aí, no caso de uma não ação do motorista. Então você tem um carro bem seguro, bem completo. A gente tem também aqui os controles de tração e estabilidade, temos 6 airbags. Então a gente tem um carro bem completo e dinamicamente bem interessante. Pode não ter aí um motor mais sofisticado do segmento, que acho que inegavelmente esse troféu vai para o T-Cross na versão Highline com seu 1.4 TSI, mas o motor 1.2 com câmbio automático de 6 marchas forma uma dupla bem eficiente e muito boa aqui no Tracker. É isso aí, amigos, no vídeo de hoje a gente teve nosso primeiro contato aqui com a nova geração do Chevrolet Tracker, e como você confere no título, eu coloquei aí a seguinte pergunta, né, se esse carro aqui é a melhor escolha hoje dentro da categoria. Bom, eu creio que sim. Eu acho que o Tracker hoje é a melhor escolha que você pode fazer em termos aí de custo-benefício. É claro que ele não é o modelo mais barato do segmento, mas o seu custo-benefício, ou seja, o pacote de itens e série que ele entrega pelo preço pago é de fato muito vantajoso. Você tem aqui no modelo também conjuntos mecânicos eficientes. É claro que na linha T-Cross você tem aí a presença da injeção direta, aqui no Tracker não, mas mesmo assim o modelo aqui da Chevrolet é o SUV compacto mais econômico hoje, e ele não deixa de lado bom desempenho, o que é muito interessante. Então, além do custo-benefício, da eficiência dos conjuntos mecânicos, você tem aqui no interior uma cabine ampla, espaçosa, um porta-malas aí na média da categoria, então você tem um carro bem equilibrado. Eu acho que hoje, então, se você cogita aí a compra de um SUV compacto, vale a pena sim considerar a compra aqui desse modelo, que surge aí também para o público PCD. A gente vai falar posteriormente em um outro vídeo sobre essa versão específica, mas você tem aqui na nova geração do Chevrolet Tracker um SUV compacto muito competente. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenha ajudado você a conhecer mais detalhes aqui da nova geração do Chevrolet Tracker, e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais!